Vaidebet ameaça rescisão de contrato com o Corinthians. Comissão de Justiça quer mudança no estatuto. Kaká pode estar com os dias contados no timão. Fabinho Soldado já sobe os nomes para contratar e já prepara as propostas. Fim da novela Gabigol. Tudo isso nesse Boletim Corinthians de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. E antes de começar as principais notícias, eu vou falar de Gabigol. A contratação de Gabigol no Corinthians não deve ocorrer. Isso porque o atacante, hoje com a camisa 99 do Flamengo, já se declarou para o clube, que ama o Rio de Janeiro, que ama o Flamengo, que não quer sair de lá de jeito nenhum. Então, isso fez o Corinthians recuar e não deve mais tentar a contratação do atacante. Se o atacante não renovar com o Flamengo, aí sim o Gabigol vai ter que se virar para achar um outro time, até porque as informações sugerem que o Corinthians não vai mais tentar sequer fazer uma proposta a Gabigol. Vaidebet cobra esclarecimentos ao Corinthians sobre suposto laranja e cita rescisão de contrato. O clube tem prazo para dar as respostas. A relação entre o Corinthians e Vaidebet, patrocinadora master do clube, segue estremecida após informações da participação de um laranja vinculado à intermediária do clube no contrato com a casa de apostas. Segundo a apuração da ESPN, a empresa enviou notificação extrajudicial para esclarecimentos sobre o caso ao clube e à rede social Media Designer Limitada, que atuou na intermediação entre as partes para o contrato. A informação foi publicada primeiramente pelo portal GE. De acordo com a apuração da ESPN, a patrocinadora apontou o desgaste gerado pela vinculação negativa da marca às recentes notícias sobre seus repasses e deu um prazo de 10 dias para a resposta. O caso, a qual a Vaidebet trata como gravíssimo, vem sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, órgão da Polícia Civil de São Paulo. Na notificação enviada ao Corinthians, a Vaidebet indica ainda a possibilidade de rescisão de contrato com base em cláusulas contratuais previstas no acordo assinado. Como detalhou a ESPN, no vínculo entre o clube e a patrocinadora, há o detalhamento sobre a ciência em termos da legislação brasileira anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro e antitruste, como a lei número 9.613 de 3 de março de 1998, que trata sobre crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. A Polícia Civil do Estado de São Paulo deve avançar nos próximos dias nos primeiros passos da investigação para apurar a participação de um possível laranja envolvendo pagamento de comissão do contrato do Corinthians com a patrocinadora master Vaidebet. Corinthians internamente também se movimenta. Comissão de Justiça do Corinthians sugere mudança no estatuto após análise da gestão de Duílio. A Comissão de Justiça, montada no Conselho Deliberativo do Corinthians para o triênio entre 2024 e 2026, terminou de analisar os contratos assinados por Duílio Monteiro Alves ao fim da sua última gestão. Com isso, o grupo de conselheiros sugeriu uma mudança no estatuto do clube. Uma proposta das partes é que seja definido condições para o presidente poder assinar documentos em fim de gestão, visto que não há reeleição no clube. Apesar da sugestão, não foram encontradas ou não foram divulgadas irregularidades nos acordos assinados pela gestão anterior. Outra sugestão é que o Conselho de Orientação aprove esses documentos que sejam assinados em fim de gestão, desde que a ação afete diretamente a diretoria que assumir para o próximo triênio. A Comissão de Reforma do Estatuto já recebeu sugestão e analisa a mudança. Vale lembrar que, nas últimas ações de Duílio Monteiro Alves na presidência do Corinthians, ele assinou acordo com empresários como Carlos Leite e fechou um patrocínio para o futebol masculino com a Easy Seguros. A atitude foi criticada por Augusto Melo no início do ano. Todas essas mudanças visam trazer mais segurança para o Corinthians. Mercado da bola do Corinthians, dispensas e contratações. Corinthians tem quase um time inteiro com um contrato perto do fim. O Corinthians tem promovido uma das maiores reformulações no elenco nos últimos anos. Uma das bandeiras da gestão de Augusto Melo, a renovação de jogadores tem promovido a saída de importantes nomes no clube e a lista pode aumentar. 9 jogadores do atual elenco, praticamente um time inteiro, tem contratos perto do fim e não sabe se vão ficar. Desses jogadores, apenas 2 estão com idade superior a 30 anos. Fagner com 34 e Romero com 31. Tem vínculo até o dia 31 de dezembro. A renovação com a dupla ainda não foi definida internamente pelo Corinthians, que agora avalia também o impacto da saída recente de vários jogadores experientes e considerados líderes do elenco.
Além de Fagner e Romero, outros 6 jogadores têm contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. 2 deles estão emprestados e podem permanecer, dependendo de negociações com seus respectivos clubes. Maicon, que sofreu lesão no joelho e só deve retornar a jogar em 2025, depende de negociação entre o Corinthians e o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que é dono dos seus direitos econômicos para seguir no clube. A intenção do Corinthians era adquirir o jogador em definitivo. Outro jogador que vive a mesma situação é o zagueiro Kaká. Emprestado até o fim do ano pelo Tokushima Vortis do Japão, o Corinthians tem opção de compra em contrato por cerca de 2 milhões de dólares, algo aí em torno de 9 milhões e 900 mil reais, na cotação de hoje, por 60% dos seus direitos econômicos. Juan Oliveira, Matheus Araújo, Caetano, Raul Gustavo vivem situações ainda mais incertas. A renovação do quarteto depende da aprovação de Antônio Oliveira. Todos eles não têm sido aproveitados com frequência pelo treinador português, aumentando a possibilidade de não receberem ofertas de um novo contrato. Caetano vinha negociando um novo contrato, mas o zagueiro recusou a primeira oferta do Timão para a renovação. Neste momento, as tratativas estão congeladas. Matheus Donelli completa a lista de jogadores com contrato próximo do vencimento. O goleiro tem vínculo até o dia 5 de janeiro e uma renovação ganhou ainda mais importância após a saída de Cássio. O jogador de 22 anos virou reserva imediato de Carlos Miguel. Além dos 9 citados, Gabriel Moscardo é uma saída certa. Vendido ao PSG e emprestado pelo clube francês até o meio do ano, o volante deixará o Timão em 30 de junho. De todos esses casos, o mais preocupante é o de Kaká, que vem sendo titular absoluto na zaga e pode deixar o Timão. Na sua opinião, torcedor corintiano, o Corinthians já deveria buscar a renovação de Kaká para não correr o risco dele sair do Timão? Eu quero saber de você, deixe nos comentários. Fagner repensa futuro no Corinthians e pode deixar o clube em 2025. Lateral direito está no final de contrato e não deve permanecer no Timão na próxima temporada. Wagner se tornou o último veterano no plantel do Corinthians após as saídas de Gil, Renato Augusto, Cássio e Paulinho. Essa debandada faz parte da prometida reformulação do elenco que foi prometida por Augusto Melo em sua campanha para a presidência do Corinthians. E tem preocupado o lateral que tem contrato até o fim deste ano. A diretoria do Corinthians afirmou que caso Fagner comprove ter condições físicas, é possível que seu vínculo seja estendido, apesar das críticas dos torcedores e das declarações das torcidas organizadas. Em outros momentos, a relação conturbada com a torcida rendeu ameaça aos familiares do atleta, motivo que também deve pesar no futuro do jogador. Aos 34 anos, o jogador pensa que, assim como Cássio e Paulinho, a ideia de assinar com um novo clube pode ser atraente. Wagner pode ser alvo de grandes times do Brasileirão Série A, assim como do exterior, porém, a decisão sobre o seu futuro não deve acontecer neste momento. Atualmente, Fagner é titular do elenco de Antônio Oliveira e capitão, portanto não deve permitir que existam dúvidas sobre seu rendimento. Inclusive, um dos maiores aliados para a permanência do lateral direito é o próprio Antônio Oliveira, que já mostrou publicamente a favor do desempenho do atleta e pediu valorização da torcida. O lateral direito é dono de um dos maiores salários do plantel e tem sido alvo frequente dos torcedores. Wagner acumula 13 temporadas vestindo a camiseta do Timão, somando 2 passagens pelo clube, sem contar com seus anos nas categorias de base. O jogador já representou o Timão em 562 partidas e estufou as redes em 12 ocasiões. Nação corintiana, a saída de Wagner está aprovada ou ele deve permanecer no Corinthians? Eu quero saber de você, deixe nos comentários. Corinthians define quem vai contratar e Fabinho Soldado prepara propostas. O Timão sabe que precisa se reforçar em julho. O entendimento é que alguns setores precisam ser qualificados para Antônio Oliveira. O péssimo rendimento do Corinthians contra o Botafogo escancarou a necessidade que o Corinthians tem em se reforçar. O entendimento é que são necessários mais jogadores se a equipe quiser pensar em algo maior em 2024. Vale salientar que essa posição acontece mesmo que 11 jogadores tenham chegado para a temporada. Canielli, Rodrigo Garro, Igor Coronado, Hugo, Kaká, Félix Torres, Pedro Henrique, Pedro Raul, Diego Palacios, Gustavo Henrique e Mateuzinho. A desconfiança é tanta que Sheik cravou uma eliminação já nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Enquanto Fausto Vera pode sair rumo ao Atlético Mineiro, muitos nomes têm sendo especulados para reforçar o elenco de Antônio Oliveira. Entre eles estão o meio-campista Hernani e Lucas Evangelista. Gabigol está praticamente descartado. Diante disso, o Timão definiu suas prioridades no mercado da bola.
Mesmo que os nomes não tenham sido divulgados e o diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, pode realizar propostas para que esses jogadores cheguem. De acordo com a apuração feita pelo Portal Lance, prioritariamente o Corinthians quer a chegada de um volante e de um meia criador, mesmo que o treinador português já tenha Garro e Coronado no elenco. A ideia é ter um volante que possa fazer o que o Paulinho fazia em seus tempos áureos, mas que não conseguia mais desempenhar ultimamente. Que marque, mas que possa também chegar como elemento surpresa no ataque. Sua saída, aliado com a lesão de Maicon, fez com que a diretoria tenha essa como uma de suas prioridades. Já o meia chegaria para disputar posição com Coronado e Rodrigo Garro, que vem atuando entre os titulares. Isso porque a posição do clube é que o time perderia muito quando eles não estivessem em campo. Mesmo que esses sejam os focos, o Timão deve contratar em outros setores, como o ataque e a defesa. Falando em defesa, no vídeo de ontem eu falei especificamente sobre um zagueiro que pode chegar e eu te convido a assistir o vídeo, o link está na descrição. Aliás, Antônio Oliveira quer aproveitar a pausa durante a data FIFA para ajustar o setor ofensivo. O time do Povo só voltará a entrar em campo no dia 11 de junho, quando visita o Atlético Goianiense, que também está na zona de rebaixamento. A partida acontecerá no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, às 19 horas no horário de Brasília. Vale salientar que o Corinthians aceitou emprestar Pedro Raul. O camisa 20 disputou apenas 88 minutos nos últimos jogos, comprovando que não está com moral com o comandante do Timão. Vale lembrar que o Corinthians fez um investimento altíssimo junto ao Toluca do México. Investiu 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, com um contrato até o fim de 2025, ou seja, de 5 anos, com um salário aí aproximado de 750 mil reais por mês. Nação corintiana, empréstimo de Pedro Raul tá aprovado? Eu quero saber de você, deixe nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Até a próxima, tchau, obrigado.